Putin estabelece um cessar-fogo provisório na data da Páscoa e Zelensky garante que, na verdade, não deseja somente durante 30, 24 horas, mas um cessar-fogo de 30 dias. Será que, de fato, ele vai rolar? Eu diria que as notícias não são muito positivas, visto que nem o cessar-fogo estabelecido na Páscoa, de fato, foi respeitado. Os russos acusaram os ucranianos de realizarem ataques e os ucranianos alegaram que os russos realizaram mais de 300 ataques, inclusive enquanto Putin falava sobre esse cessar-fogo. Será que teremos uma paz, pelo menos provisória? Vale lembrar também que a Fox News, importante emissora dos Estados Unidos e que é vista como mais aliada do governo republicano, do governo Trump, colocou que Kiev é uma cidade russa. Os ucranianos não gostaram e exigiram um pedido de desculpas. Falar um pouquinho também, cara, sobre representantes dos Estados Unidos e do Irã que agora se reuniram na Itália, em Roma, com mediação do Oman e conseguiram avanços importantes pela primeira vez. Um rumo de um novo acordo nuclear começa a se estabelecer ali, no horizonte. As notícias são positivas, enquanto o New York Times garante que o Trump está decepcionado com o Pete Navarro, que é o cara que engendrou, vamos colocar assim, todas essas políticas tarifárias, essa guerra comercial, e agora, escutando novos representantes, está disposto a voltar atrás. Será então que o Trump perdeu essa sua guerra tarifária com vários países do mundo? Para finalizar, falar um pouquinho também sobre o The Telegraph, mídia britânica que garante que os russos estão cada vez mais provocativos, tendo agora que caças britânicos e caças poloneses interceptarem quase 5 nas últimas semanas, só porque eles estavam avançando sobre o espaço aéreo da OTAN, ou seja, a Rússia está querendo saber até que ponto a OTAN consegue de fato se resguardar de possíveis ataques russos, e também o Equador, que está nesse momento numa situação de emergência, porque segundo Daniel Noboa, presidente recém-reeleito ali no Equador, alega que existe uma conjuntura da oposição local, trafic que existem no Equador, e também mexicanos dispostos a eliminar. Vale lembrar que foi uma eleição polêmica e que alguns presidentes, como Claudio Sheinbaum e Gustavo Petro, não reconhecem como presidente do país. Isso é um motivo de mais autoritarismo ou, de fato, é a perseguição contra alguém que quer repreender os narcotranã que existem no Equador? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, Brasil Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? E lembrando, pessoal, que o nosso canal aqui é parceiraço da Nomad, então se você quiser comprar nesse momento de instabilidade de dólares, com um preço muito assim competitivo frente às outras casas de câmbio, é só você comparar. Utiliza aqui, QR Code na tela e cupom RICARDO20 para ter acesso a até $20 de cashback na sua primeira conversão cambial. Você pode também usar em viagens internacionais, é aceito em mais de 180 países, não tem dor de cabeça ficar convertendo o câmbio e tal, e pode ter acesso também ao Nomad Explore, que é o cartão de crédito da Nomad, que te permite ter cashback dolarizado, vai ganhando pontos que não expiram, vários outros benefícios, como acesso ao Nomad Lounge, e também pontos para trocar por, enfim, serviços, produtos aí. Acho que é bem legal, confira as condições, tem acesso à Nomad, que democratizou a compra de dólares no Brasil. Belezinha? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato, a gente teve um cessar-fogo que foi anunciado, pelo menos de maneira provisória, durante a Páscoa. Páscoa, que é uma celebração cristã, e a Rússia, claro, é um país cristão. Isso foi muito bem visto, até por informantes da Casa Branca falando que é uma disposição, tá vendo, Putin? Está disposto a anunciar paz, enfim, tal, ou pelo menos avançar nesse processo. O Zelensky talvez não tenha visto com tantos bons olhos assim. Inclusive, segundo as suas palavras, se um cessar-fogo completo se concretizar, a Ucrânia propõe, ou seja, na Páscoa, a Ucrânia vai propor estender isso para além da Páscoa. Porque 30 horas, claro que viram manchete, mas não criam uma confiança, estabelecer uma relação com os russos. Agora, 30 dias, de fato, darão uma chance para a paz. Ou seja, se o Putin, ele de fato respeitasse o cessar-fogo dessas 30 horas ou 24 horas da data da Páscoa, o Zelensky fala que seria uma ótima questão, claro, mas que ele acha que é muito mais para virar manchete, porque de fato o que levaria uma paz seria os 30 dias, que é o que a Ucrânia alega que a Rússia não respeita, que a Rússia não quer respeitar. A gente já teve a assinatura de um cessar-fogo provisório em relação a ataques ao Mar Negro e também a estruturas energéticas. A Rússia fala que os ucranianos desrespeitaram e a Rússia também acabou desrespeitando em vários momentos. Já a Ucrânia fala que, na verdade, os russos respeitaram primeiro e depois os ucranianos foram lá e também atacaram algumas posições energéticas, como dutos, pontos de refinarias, por exemplo, de combustíveis e outras questões.
Professor, mas pelo menos na Páscoa então foi respeitado, né? Eu diria que não. Aliás, pelo contrário. A gente teve o Zelensky falando que a Rússia realizou mais de 300 ataques contra a Ucrânia. Segundo ele, desde a manhã de Páscoa, o exército russo está tentando criar uma impressão de um cessar-fogo, mas em alguns lugares simplesmente não abandona a tentativa de avançar e causa perdas à Ucrânia. Nós estamos reagindo, sim, e vamos agir simetricamente às atitudes do Putin. Ele alegou, inclusive, que ou, na prática, o Putin não tem controle do seu exército, ou ele não quer acabar com a guerra, apenas obter uma melhor cobertura na imprensa. Ou seja, não foi respeitado. A Rússia fala que, na verdade, de novo, né, galera, essa guerra de informação, quem não respeitou o acordo foram os ucranianos que realizaram os ataques. Mas, de fato, você pega até, tem uma, que é bem assim, caricato, né, o Putin anunciando o cessar-fogo e depois o Gerasimov, uma liderança russa do ponto de vista da defesa russa, anunciando ataques em vários pontos do território ucraniano. E a Ucrânia também, claro, né, sabe que, olha, tá vendo? O Putin aqui, ó, anunciou o cessar-fogo e mesmo assim está desrespeitando. Pois isso conta muito para ele conseguir mais apoio internacional, para ver se os americanos desistem de apoiar ou fazer algum tipo de mediação mais pró-Rússia. O próprio Zelensky reclamou recentemente que hoje o representante que está disposto para a paz entre Rússia e Ucrânia, que é o Steve Witkoff, ele tem uma visão muito mais pró-Rússia da situação do que pró-ucraniana, entende? Ou seja, fato é que nem o cessar-fogo estabelecido no período de Páscoa ele foi respeitado, nem pelos russos e nem pelos ucranianos. Eu vejo, claro, né? Lembrando que o próprio Marco Rubio, o Trump, já colocaram que se um cessar-fogo não se estabelecer nas próximas horas, nos próximos dias, no máximo nas próximas semanas, os Estados Unidos vão abandonar a situação, que muito possivelmente, de novo, é uma pressão muito maior para cima da Ucrânia do que exatamente para cima da Rússia. O Zelensky, vocês assinaram um acordo de minerais, mas agora o Putin está querendo que as regiões sejam reconhecidas como territórios russos. Os Estados Unidos até já deixou escapar para a imprensa que reconheceria de maneira definitiva a Crimeia como território russo de fato, coisa que não reconheceu lá em 2014 e até acabou expulsando a Rússia do G8 na época, que virou G7, justamente por conta dessas ofensivas russas. Aparentemente agora o Trump está disposto a ceder muito mais para os russos para conseguir estabelecer uma negociação. E vai lembrar, galera, que agora é o período de verão em que a gente tem, né, o secamento ali dos pântanos e tal, e muito possivelmente o avanço de tropas, blindados, ficará muito mais facilitado. É o momento de esquentar a batalha, o que pode ser preocupante para os ucranianos. E a narrativa pró-Rússia nos Estados Unidos está tão forte, pelo menos segundo a Ucrânia, que até a própria Fox News, e a gente sabe, né, que via de regra, mídias como o CNN, como a própria Associated Press, por exemplo, são acusadas pelo governo republicano de serem pró-democratas. Quando você vê os democratas, eles acusam a emissora Fox News, por exemplo, de ser muito mais conservadora, pró-Putin, aliás, pró-Trump, né? E a Fox News colocou ali uma imagem falando, né, uma série de notícias e tal, e aí chamou atenção porque em um dos pontos colocava Kiev, Rússia, ou seja, colocando que Kiev, a capital da Ucrânia, seria um território russo. Ah, professor, foi um erro editorial, foi um erro de digitação. Não sei. Teorias da conspiração estão sendo levantadas aí, claro, e a própria Ucrânia exigiu algum tipo de resposta, algum tipo de justificativa, seja da Fox News, seja do governo americano, porque sabe que a Fox News tem uma intrínseca ligação aí com o governo Trump. Será, galera, que foi sem querer Kiev pertencendo à Rússia? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, galera, é bem significativa. E, aliás, uma boa notícia, até difícil, né, trazer isso aqui no canal, porque a gente fala de uma geopolítica cada vez mais conturbada, é que a gente teve mais uma ligação, na verdade, mais uma reunião. Uma cúpula que começou de maneira indireta, com Oman realizando ali a intermediação entre Estados Unidos e Irã, mas que em determinado momento o ministro das Relações Exteriores do Irã também se encontrou com Steve Witkoff, que também está sendo nomeado para ser o representante da mediação ali entre Irã e Estados Unidos, para a deliberação de um novo acordo nuclear. E olha que boa notícia, aparentemente a coisa avançou. Eles concordaram em trocar informações para um novo acordo nuclear. Essa conferência, essa reunião que aconteceu em Roma, durou aproximadamente 4 horas ali na Itália.
e teve, como eu falei, né, foi na Embaixada do Omã que realizou essa intermediação. Ficou definido agora que para quarta-feira não será uma reunião entre chanceleres ou entre representantes, mas uma reunião entre técnicos, em que o Irã vai mandar alguns técnicos colocando quais são os seus posicionamentos e as suas exigências para um acordo nuclear, e os Estados Unidos fará exatamente a mesma coisa. No sábado que vem, ou seja, daqui uma semana, aí sim a gente vai ter uma nova reunião, possivelmente, novamente, entre o ministro das Relações Exteriores do Irã e o Steve Witkoff, para conseguir definir aí quais serão, né, ou se de fato vai avançar esse acordo nuclear. O próprio representante do Omã ficou assim muito satisfeito e garantiu que ele quer um acordo, né, que fique livre de armas nucleares e sanções, mas com o Irã podendo manter o seu programa nuclear, claro, para fins pacíficos. Será, pessoal, que a gente vai ter, então, esse novo acordo nuclear? Lembrando que se o Trump conseguir fazer isso, olha, vai ser uma conquista geopolítica bem significativa. Porque se tem um presidente que o Irã detesta, é o governo Trump, né? Justamente porque o Trump ele saiu do acordo nuclear em 2018 e em 2020 ainda fez aquela ação contra o general Soleimani, que era o líder militar número 1, a partir de um ataque no Iraque, que era o líder, né, iraniano, estava no Iraque. Ou seja, o Irã ele até coloca como um dos seus objetivos a eliminação do governo Trump. Alguns dos atentados que aconteceram durante a campanha eleitoral nos Estados Unidos estavam realizados, segundo a inteligência dos Estados Unidos, por ações iranianas. Ou seja, se o Trump conseguir acalmar ou fazer um acordo com o Irã, isso vai ser importante para estabilizar o Oriente Médio, de fato, você acabar com a cabeça do povo, do chamado eixo da resistência, ou pelo menos minimizar as suas, enfim, né, agressões ou seus combates aí contra o Ocidente, contra Israel, pois seria muito importante e muito significativo. Fora que o Irã controla o Estreito de Hormuz, uma passagem super importante por onde circula quase 1/5 de todo o petróleo internacional. Tem ali países super importantes como Arábia Saudita, Kuwait, o próprio Irã, Iraque, Bahrein, países que dispõem de fato de muito petróleo, são grandes exportadores. E o Irã é um país que negocia muito petróleo. Poxa, o fim das sanções contra o Irã pode fazer com que mais petróleo seja disposto no mercado mundial, abaixando o preço dessa commodity, que é importante para combater a inflação nos Estados Unidos. Ou seja, seria uma conquista, assim, sensacional para o governo americano. Fora que o Irã anunciou recentemente que está cada vez mais próximo da China, cada vez mais próximo da Rússia, até mesmo realizando operações e exercícios militares, e conseguir trazer o Irã um pouco mais para o lado ocidental, ou pelo menos acalmar as animosidades, poxa, seria muito importante para o governo Trump. Se ele conseguir isso, vai ser de fato um feito assim importante para o seu governo, pelo menos na paz ali do Oriente Médio. Claro que talvez Benjamin Netanyahu não fique tão satisfeito, porque ele mesmo garantiu que os seus objetivos era atacar o Irã. Isso aconteceria muito possivelmente em maio, com a anuência dos Estados Unidos. O Trump preferiu ir pelo caminho diplomático, pelo menos, claro, por enquanto. Será que vai rolar, galera, esse novo acordo nuclear Estados Unidos-Irã? Enquanto isso, tivemos também uma notícia super importante feita pelo New York Times, relatando alguns bastidores da Casa Branca. Toda essa política tarifária, essa guerra comercial, ela foi pensada por um assessor, por um conselheiro do governo Trump, chamado de Navarro, né? E o que ele fez? Ele colocou que essas políticas tarifárias fariam com que as indústrias saíssem dos países, né, onde elas estão instalados, voltassem a produzir nos Estados Unidos, aumentando o emprego, aumentando o pagamento de impostos e faria com que os Estados Unidos reduzissem o seu déficit comercial. Na prática, a gente viu que quase 75 países, segundo o governo Trump, estiveram de fato dispostos a negociar, pelo menos baixar as tarifas alfandegárias, mas algumas regiões importantes do globo. Os BRICS falaram em união, a União Europeia começou a retaliar os Estados Unidos, a China então nem se fala, né? A gente fala de tarifas de 245% a 145%, e isso começou a abalar o mercado de títulos americanos. Isso impossibilita a queda dos juros dos Estados Unidos, é só ver a briga de Jerome Powell e Trump, por exemplo, e também o mercado acionário. Acaba abalando também os agricultores americanos que perdem o seu mercado externo, então ele começou a ter pressão de todos os lados, da renda fixa americana, do endividamento dos Estados Unidos, dos próprios CEOs das maiores empresas dos Estados Unidos, dos produtores de soja, ou seja, começou uma pressão gigantesca.
O que o New York Times colocou é que vem dessa reação do mercado e a reação das elites americanas, o Trump revogou, ou pelo menos está disposto a mudar algumas das suas medidas, ouvindo mais o Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, e o Howard Lutnick, que é o secretário do Comércio dos Estados Unidos. Claro que talvez com a China envolva uma questão muito maior. Embora o Trump tenha falado, né, não, agora a gente está disposto, a China me procurou várias vezes, vamos fechar um acordo em 3, 4 semanas. Como eu falo para vocês, já saiu da parte somente econômica e entrou na parte geopolítica. O primeiro país que baixar a cabeça para o outro e mostrar que está disposto ou pedir para negociar, vai demonstrar que o seu país não aguentou, né, ou como os jovens falam, não tancou, né, entre aspas, aí, a guerra comercial. Então, por isso, estaria disposto aí a abrir mão de algumas sobretaxas. Você vê isso como uma volta atrás do governo Trump? Deixa aí nos comentários. Outro ponto, galera, importante está relacionado a uma notícia que o The Telegraph, mídia britânica super importante, apresentou no dia de ontem sobre algumas ações mais ofensivas do governo russo. Segundo o The Telegraph, tá? Cada vez mais a Rússia, ela vem provocando para ver qual é a reação da OTAN. A gente sabe que, militarmente falando, você pode invadir, por exemplo, o espaço marítimo, o espaço terrestre ou até mesmo o espaço aéreo de um país. A Rússia vem hoje fazendo invasões, pelo menos segundo o The Telegraph e os oficiais britânicos, ao espaço aéreo da OTAN, principalmente na região próxima ali do Mar Báltico, que é um mar que depois que começou a guerra Rússia-Ucrânia, com a entrada da Finlândia e da Suécia, virou quase um NATO Sea ali, né? Ou seja, você tem ali o Mar Báltico, que é um mar super importante, inclusive, excetuando o enclave de Kaliningrado, sendo completamente controlado pela OTAN. E a Rússia, preocupada com isso, vem fazendo alguns sobrevoos, segundo o The Telegraph, e nisso a mídia britânica, por exemplo, coloca que caças britânicos ontem interceptaram aviões que se aproximavam das fronteiras da OTAN. Na terça-feira, 2 aviões russos também sobrevoaram o Báltico, e aí caças poloneses também que tiveram que fazer interceptações, e na quinta-feira a coisa foi muito parecida. Ou seja, cada vez mais os caças eles começam a sobrevoar o espaço aéreo de países da OTAN, são obrigados a serem interceptados, e isso é visto com a amostra de provocação, com a amostra de tentativa de intimidação dos países da OTAN. Tá vendo? Eu consigo invadir o espaço aéreo de vocês e nada acontece, né? Claro, se derrubar um caça russo em espaço aéreo da OTAN, isso pode ser, mesmo que o caça russo esteja no espaço aéreo da OTAN, isso pode ser muito mal visto, claro, pela Rússia, né? Então, por enquanto, eles estão sendo somente interceptados. Mas os próprios ministros britânicos alegam que, na verdade, a Rússia está nos testando e estava cada vez mais agressiva contra o espaço aéreo da OTAN. Claro que também, como eu sempre falo, né? Geopolítica, em guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. A Rússia não se pronunciou sobre essas invasões ao espaço aéreo da OTAN e alega que faz tudo parte do seu espaço aéreo. Pode ser uma provocativa, uma atitude, né? Um discurso provocativo da OTAN para incentivar, principalmente a parte militar, que haja mais investimentos, que haja algum tipo de reforço de posicionamento, porque alega que a Rússia está ameaçando os países da OTAN. E para finalizar, pessoal, tivemos também, a gente falou bastante na semana passada, as eleições do Equador, em que Luísa González, a candidata de esquerda, aliada do ex-presidente Rafael Correa, do correísmo, né, do Equador, ela concorria contra Daniel Noboa, um jovem empresário que, no começo do governo principalmente, se comportava muito como o Nayib Bukele do Equador, ou seja, o cara que reprimiria com mãos fortes a atuação dos que existem no Equador. Lembrando que o Equador, que já foi um dos países com as menores taxas da América do Sul, hoje conta com uma das maiores, principalmente pós 2019, 2020, porque o Equador é um país que está muito bem localizado para essa rota internacional, já que tem acesso ao Pacífico, que está muito próximo de Colômbia, Peru e também da Bolívia, que são importantes produtores. Então, a gente teve um acordo, por exemplo, de paz entre as Farc e o governo colombiano. A ELN, por mais que não tenha um acordo definitivo, também se aproxima em alguns momentos. Então, a atuação de alguns grupos da Colômbia se enfraqueceu e hoje o Equador ele aumentou bastante essa atuação. Fato é, galera, que o Daniel Noboa ele pretendia combater com mãos de ferro esse avanço da criminalidade e, de fato, ele aumentou suas atitudes repressivas. Só que, ao contrário do Nayib Bukele, que por mais que tenha cometido alguns abusos contra os direitos humanos, tal, não estou justificando, tá? Mas conseguiu resultados muito importantes e hoje El Salvador é um dos melhores países na questão de segurança em taxa
subsídios, por exemplo, o CECOT talvez seja uma referência, né, mas não só, o Equador não conseguiu reduzir tanto assim. Mesmo assim, a população estava bem dividida, Luisa González, Daniel Noboa, que também veio cometer algumas falhas do ponto de vista econômico, e era uma eleição que se pretendia ser disputada ali voto a voto. Inclusive, algumas pesquisas indicavam 51% Luisa González, 49% Daniel Noboa e outras vice-versa. No final das contas, a gente acabou tendo uma eleição com 55% Daniel Noboa, 45% aproximadamente para Luisa González. Ou seja, uma diferença de 10%, que nenhuma pesquisa indicava. A Luisa González alega que teve fraude eleitoral, que, por exemplo, segundo ela, tá? Isso foi, segundo ela, até com provas da OEA, Organização dos Estados Americanos. Quando você tinha a cédula, você preenchia um dos votos ali que você teve, aí quando dobrava, a tinta pegava também no outro candidato. E aí ficava uma dúvida na contagem de votos, poxa, para quem que foi esse voto? E eles acabavam simplesmente desconsiderando ou colocando como se o Daniel Noboa tivesse recebido o voto. A Luisa González fala, mas também sem apresentar muitas provas, que a gente teve fraude em mais de 1 milhão de votos, que poderiam ter sido decisivos para a mudança do resultado eleitoral. Independente, cara, se teve fraude, se não teve, etc., é fato que a Luisa González, ela não aceitou o resultado, vai pedir uma recontagem dos votos e acusa que hoje o Equador, por conta dessas atitudes mais repressivas, autoritárias de Daniel Noboa, vive em uma ditadura. Alguns países também da América Latina, como a Cláudia Sheinbaum, presidente do México, e o próprio Gustavo Petro, também não reconhecem o processo eleitoral no Equador. Lembrando também que a própria OEA e organismos internacionais reconheceram como uma eleição válida. Mas enfim, né? Temos essa dúvida sobre o processo do Equador. Com isso, o Daniel Noboa vem colocando que a Luisa González é uma má perdedora e que a oposição está fazendo histeria por um processo eleitoral que foi sim limpo e que o reconduziu à cadeira de presidente. Segundo algumas informações do Daniel Noboa, inclusive ele até publicou um documento chamado Vingança dos Maus Perdedores, existem mercenários mexicanos, Cláudia Sheinbaum, país também tem forte atuação do narco-tananã, que estão juntos a partidos de esquerda na América Latina, principalmente com o partido da Luisa González, que estão entrando no território do Equador, se associando com outros grupos para praticar a morte, para fazer, né, enfim, assassino, enfim, do Daniel Noboa no país. Ele alega que, por isso, o Equador hoje está em estado de atenção e alega é deplorável que estruturas criminosas, em cumplicidade com políticas derrotadas nas urnas, tentem pôr o caos por meio da violência, medo e do terror no Equador. Professor, quem tá certo? Juro para vocês que é muito difícil a gente saber. Mas fato é que a Luisa González alega que isso é uma narrativa fantasiosa, que não existe essa tentativa, muito menos esse movimento da esquerda latino-americana de querer praticar a morte contra o Daniel Noboa e que vai ser usado como uma justificativa para aumentar a repressão estatal, principalmente contra os opositores. Em compensação, o Equador, que é um país que de fato tem atuação muito forte do narco, enfim, e uma ligação forte com a parte política do país, também a gente sabe, né? Isso é fato também, alega que é necessário aumentar as medidas repressivas em defesa da democracia e do presidente que foi escolhido pela população. E aí, galera, quem tá certo, hein? Daniel Noboa ou Luisa González? Fato é que os próximos dias no Equador serão dias difíceis aí para o país. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.